Olá, você que assiste a TV 247, aqui é Juca Simonar, trazendo para você mais uma informação importante no Boletim 247. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar no próximo dia 23 de junho o julgamento do recurso contra a decisão da segunda turma, que declarou suspeito o ex-juiz Sérgio Moro, da Lava Jato, de Curitiba, na condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex no Guarujá. O plenário já formou maioria em abril para manter a decisão do colegiado e, portanto, manter a suspeição de Moro. Faltam ainda, no entanto, os votos do ministro Marco Aurélio Mello, que pediu mais prazo para analisar o caso, e do presidente do STF, Luiz Fux. No momento da interrupção, em abril, entre os 11 ministros do Supremo, havia 7 votos pela manutenção da decisão da segunda turma. Entre eles, Gilmar Mendes, Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Rosa Weber. E 2 contra considerar Moro suspeito no julgamento do triplex, que são Edson Fachin, que permitiu a suspeição de Moro, e Luiz Roberto Barroso. A data da retomada foi discutida pelos ministros que ainda não votaram para permitir que Marco Aurélio Mello apresente posição antes de sua aposentadoria, que está marcada para 5 de julho. A decisão da segunda turma foi apreciada pelo plenário porque os ministros entenderam que, ao anular as condenações de Lula em decisão individual, em 8 de março, o ministro Edson Fachin entendeu que não caberia mais debater a suspeição em uma condenação anulada. Mesmo assim, a segunda turma do STF decidiu julgar o pedido em 23 de março. Por 3-2, o colegiado declarou Moro parcial. Depois, o caso, sem justificativa, foi levado para análise do plenário do STF, o que não ocorre com outros julgamentos de habeas corpus, conforme denunciou o ministro Lewandowski na ocasião, que mostrou o estado de exceção que existe em relação a Lula, que tem um tratamento diferente a outros condenados e, geralmente, como vinha acontecendo anteriormente, é negativo. Nesse caso agora, Moro foi considerado suspeito e é uma coisa positiva para Lula. Com a manutenção pelo plenário da decisão da segunda turma a favor da parcialidade de Moro, isso daí já está dado a parcialidade de Moro, mas ela ainda não foi confirmada, porque precisam os outros ministros votarem. O caso precisará ser retomado da estaca sem o trabalho que foi feito por Moro, considerado parcial no julgamento. As supostas provas já colhidas serão anuladas e não poderão ser utilizadas em um eventual novo julgamento pela Justiça Federal do Distrito Federal, para onde o caso foi enviado. Portanto, todo o trabalho, se podemos dizer assim, de Moro no julgamento foi anulado. Lembrando que só no julgamento do triplex do Guarujá. E, na realidade, as verdadeiras provas apresentadas pela defesa do ex-presidente Lula confirmam que Lula era inocente desde o início. Recentemente, mais uma prova da inocência do ex-presidente e de sua ex-esposa, Marisa Letícia, o Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou, na quarta-feira, 26 de maio, acórdão sobre a decisão que determinou a OAS, que é a verdadeira proprietária do imóvel, devolver ao espólio de Marisa Letícia os valores que ela pagou pela cota de um apartamento simples no empreendimento, que nunca foi entregue a ela nem à família do ex-presidente Lula. A Lava Jato acusou falsamente Lula de ter recebido um triplex no Guarujá como suposta retribuição por contratos assinados entre o grupo OAS e o governo federal, na época, controlado pelo PT. Mas os advogados de Lula provaram que ele nunca recebeu, nem foi dono do imóvel que pertencia ao OAS e foi, inclusive, dado em garantia de um empréstimo feito à Caixa Econômica Federal. Os advogados ainda demonstraram que Marisa Letícia pagou em prestações à cooperativa Bancop parte de uma cota que lhe daria direito a um apartamento no local,
mas desistiu do negócio quando o empreendimento foi transferido ao Aécio. Ainda viva, a ex-esposa de Lula requereu a devolução dos valores pagos ao banco, que deverá ser feita diante de determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo. Novamente, ficou demonstrado que os procuradores da Lava Jato fizeram uma acusação falsa ao ex-presidente e que o ex-juiz Sérgio Moro, mesmo conhecendo a verdade das provas apresentadas pela defesa, condenou Lula ilegalmente, que ficou mais de um ano preso por causa dessa arbitrariedade, foi retirado das eleições, o que permitiu a vitória de Jair Bolsonaro em 2018, vitória de um governo do qual Sérgio Moro fez parte como ministro da Justiça. Soma-se a isso os vazamentos de mensagens trocadas por Telegram entre os membros da Operação Lava Jato. A Vaza Jato, como foi denominada a Operação Hacker, comprovou as ilegalidades da Lava Jato, com Moro, que deveria ser parte imparcial do julgamento, orientando o trabalho da acusação, mostrando a participação de órgãos dos Estados Unidos na Lava Jato, o que é ilegal, falsificação de provas e uma ampla quadrilha para condenar Lula ilegalmente. Nas mensagens também, os procuradores da Lava Jato ainda teceram elogios a alguns ministros do STF, como Fachin e Fux. Também a ministra Carmen Lúcia teria mandado o TRF4 de Porto Alegre descumprir habeas corpus concedido pelo magistrado Rogério Favreto para que Lula não fosse solto. E junta tudo isso, lembrar que os próprios militares ameaçaram o Supremo Tribunal Federal quando um julgamento de um habeas corpus de Lula estava sendo julgado no plenário do STF em 2018. Bom, a notícia é essa. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, se inscreva na TV 247, seja membro para financiar a TV 247, também acompanhe, se inscreva no canal Cortes 247, você terá aí os principais momentos das lives realizadas pela TV 247 durante a semana. Acompanhe a gente nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter, e acompanhe nosso portal de notícias na internet, Brasil247.com, para ficar informado sobre as coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Muito obrigado e até a